Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Forte Summit, a mais uma palestra dessa que é a nossa terceira edição do Forte Summit. O Forte Summit, para quem não conhece, é o maior evento de tecnologia contábil e empresarial do Brasil e tem como objetivo reunir os maiores profissionais do mercado, seus respectivos conteúdos e trazer para vocês de forma fácil e acessível, ajudando a alavancar os resultados das suas empresas diante dessa nova realidade que o mercado possui. E hoje, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos e vamos trazer um conteúdo super bom, que é falar de trabalho remoto para contadores, o novo cenário de empresas contábeis. Meu nome é Felipe Roque, eu sou CRO da Fortes Tecnologia e estou trazendo aqui para falar o Diego Gonçalves, que é um cara assim, ó, espetacular. Ele que é ex-atleta profissional, é contador, é empresário contábil e um dos grandes desafios que ele tem, pelo fato dele estar dentro de uma estrutura de uma empresa familiar, um dos primeiros desafios que ele teve nesse processo de sucessão foi trazer esse modelo, essa cultura do trabalho remoto para a empresa e para a equipe. Diego, muito obrigado, cara. Seja muito bem-vindo ao Forte Summit. Obrigado a vocês aí pelo convite. É sempre um prazer estar falando para contadores, estar conectado com contadores, colegas de profissão e colegas aí da jornada empreendedora. Eu que sou filho de contador, irmão de contador, sobrinho de contador, primo de contador, enfim, contabilidade está na minha vida desde lá dos Gênesis. E apesar de ter sido atleta até os 22 anos, né, não era isso que eu queria para a minha vida, mas quando eu percebi, eu já estava envolvido no negócio, já estava ajudando aqui a questão empreendedora, né, do meu próprio pai, que é uma empresa que hoje em dia está beirando os seus 45 anos já de existência, né, na segunda geração, e há 15 anos a gente começou o processo sucessório, que foi muito bem sucedido, apesar dos traumas, né? Os colegas que estão ouvindo aí, ou que são sucessores, ou que estão passando pelo processo sucessório, fazer sucessão não é uma tarefa fácil, mas a gente disse que foi bem sucedido porque meu pai já é aposentado, já não atua mais, a gente toca o negócio aqui numa boa, a empresa hoje não é mais familiar, ela tem mais 4 sócios, além de eu e minha irmã, que são os sucessores, e a gente considera que foi um sucesso, foi bem sucedido esse processo sucessório, por conta de que a empresa continuou prosperando, continuou crescendo, continuou inovando, continuou criando a sua própria história sequencial da sucessão, e hoje nós estamos aí no mercado que é extremamente promissor, eu diria, né? Porque a contabilidade ela já é enraizada, ela já é estabelecida, mas ela nunca, para mim, ela nunca deixou de ser promissora, porque ela está sempre descobrindo novas áreas, novos campos de atuação, se adequando à sociedade, e isso para nós é incrível, porque ter uma profissão que tem todos esses benefícios é extremamente um privilégio. Então, obrigado pelo convite aqui para estar falando com todos esses colegas, contribuindo um pouco aqui da nossa história. A gente que agradece, pode ter certeza que é a gente que agradece. Antes da gente começar, eu vou fazer já algumas provocações, mas antes da gente começar, pessoal, aí na tela de vocês, aí embaixo, se vocês olharem aí, vocês vão ver uma letrinha Q. Cliquem nessa letra Q e se cadastrem para participar lá no final do nosso sorteio exclusivo, tá? Então, não deixem de participar. Felipe, estou assistindo pelo meu celular. Peguem o celular, coloque na horizontal, senão vocês não vão enxergar esse botãozinho para vocês cadastrarem e participarem do sorteio. Então, a primeira coisa que eu falo é isso. A segunda coisa que eu vou falar é uma provocação que eu já vou adorar fazer, por quê? Para quem não sabe, quem está participando pela primeira vez do Forte Summit, o Forte Summit ele foi criado em 2020, nós estamos na nossa terceira edição. E ele surgiu de que forma? Como vocês sabem, o empresário contábil e o contador, ele adora evento presencial. Ele adora o evento presencial, ele adora ganhar brinde, ele adora essas coisas todas. E eu adoro também, adoro evento presencial. Mas naquele momento, em 2020, a gente precisava ajudar o contador e trazendo novos conteúdos para ele, mas nós estávamos no auge da pandemia, onde estava todo mundo em casa.
Isso aconteceu, mas a gente queria estar perto dele. Então, o Fort Summit, ele surgiu com esse propósito, um propósito de remotamente estarmos com você, contador, estarmos com você, empresário contábil. E eu estava transitando pelas palestras do Summit de ontem e de hoje, e a primeira palestra do dia foi a palestra do Marcelo Nóbrega com o nosso diretor executivo Ricardo Gonçalves. E eles falaram de um estudo que das pessoas que hoje estão no presencial, que quer dizer, que estão no home office, 50% ainda tem o desejo de voltarem para o presencial. Ou seja, tem 50% de pessoas que hoje estão no home office, que elas estão no home office, perdão, e elas não querem sair de lá de jeito nenhum, que elas se adaptaram a tudo isso. E, trazendo um pouco disso, também trago um estudo que o IPEA fez, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e ele diz que hoje 20 milhões de brasileiros têm o potencial para estarem trabalhando home office. A pergunta que eu faço com tudo isso é: o trabalho remoto ele veio para ficar, mas como que vamos fazer essa transição nesse caminho? Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente olha, por exemplo, para o varejo, lá em 2020, quando começou toda essa... quando começou a catalisar tudo isso, o varejo ele não teve escolha. Então, se ele tinha que trabalhar com e-commerce, então ferramentas como, por exemplo, o iFood começaram a ganhar uma relevância enorme dentro das estruturas, mas muitas vezes as empresas mais tradicionais elas ainda resistem a esse modelo porque elas entendem que elas não conseguem fazer a gestão à vista do colaborador delas, ou que elas não vão conseguir se adaptar. E aí eu pergunto para você, Diego, como que foi isso dentro de, além de um processo sucessório, ter que adaptar esse time, fazer essa mudança, não pensando em vocês, mas pensando no ganho que o cliente ia ter, principalmente? Legal, legal. Muito boa reflexão, muito boa. Eu vi esse conteúdo hoje também. Ontem, a primeira palestra também foi muito boa falando disso. Vários dados estatísticos aí, né? Pesquisas de instituições muito importantes, trazendo dados que são relevantes para a nossa reflexão. E, Felipe, acho que é impossível eu fazer qualquer comentário agora sem eu voltar no tempo, sabe? Porque nós já trabalhamos 100% remotamente e com a equipe distribuída. Quando eu digo distribuída, cada um trabalha de onde quiser, há 6 anos, muito antes da pandemia. E por que eu digo que é impossível eu relatar algo do presente sem voltar no passado? Porque é claro que isso, há 6 anos atrás, quando não era falado, principalmente no mercado contábil, da onde veio essa ideia? Da onde veio esse querer? Da onde veio querer trabalhar com a equipe distribuída remotamente? Então, vamos lá. Eu gosto de fazer sempre uma provocação quando eu estou conversando com os meus colegas contadores aqui sobre o trabalho remoto, né? Então, uma primeira reflexão. O trabalho remoto, ele não é o home office, ou vice-versa, certo? Home office é um estado físico, onde cada profissional está instalado naquele momento em suas casas, executando o trabalho. E mais do que isso, eu avanço na provocação e digo assim, a maioria dos empresários contábeis hoje já são remotos e não sabe que são remotos. Porque basicamente, o que é o trabalho remoto? O trabalho remoto é quando o comportamento ali do ser humano enquanto profissional depende de tecnologia, basicamente tecnologia em nuvem. Por quê? Porque ela precisa ser acessada de qualquer dispositivo com internet, certo? E de qualquer aparelho, de qualquer lugar. Ou seja, trabalhar remotamente é isso. É você executar as suas atividades profissionais de forma digital, numa ferramenta que precisa ser em nuvem. Hoje, né, mais moderno, antigamente tinha outros tipos de acesso a servidores, mas hoje em nuvem, porque você acessa ela de qualquer lugar com internet. Isso é trabalhar remotamente. Ou seja, se a gente entra para os nossos escritórios e olha, se a gente usa o nosso software contábil em nuvem, se a gente usa um drop de documento em nuvem, se a gente se comunica pelo WhatsApp, que é a ferramenta mais popular aqui no hemisfério sul da América, nós já somos remotos, né? A diferença é que estamos todos físicos lá no escritório por questões culturais, enfim, uma série de coisas. Então, ou seja, por que eu digo que é impossível? Porque lá em 2016, quando a gente entregou a sede fixa lá, que é uma sede do meu próprio pai, né, da família,
veio para uma sala comercial, num prédio mais legal, num escritório, saiu de um prédio de um espaço de 200 metros para um espaço de 50 metros, e a equipe foi distribuída, veio um processo que meu pai já tinha esse lance de trabalhar muito fora de casa por conta do meu esporte. Meu pai me acompanhava muito, né, na minha carreira profissional de atleta, então meu pai vivia viajando, ou seja, meu pai sempre trabalhou de forma distribuída, meu pai sempre foi remoto com as tecnologias da época, então meu pai sempre teve que comprar um celular logo que saiu, porque ele sempre estava fora do escritório. Meu pai sempre precisou da internet, de ferramentas que ele conseguia acessar coisas, por conta que ele sempre estava fora. Então, meu pai sempre foi remoto, sempre foi distribuído sem a gente saber. Então, eu já trago isso, né? É uma questão muito minha. E eu tenho muitos amigos de outros mercados. Então, veja, olha que legal. Como eu não sou genuíno da contabilidade, apesar de ser filho de contador, enfim, primo, sobrinho, eu sempre modelei outros mercados. Então, quando eu comecei o processo acessório e decidi, né, ter isso como missão da minha vida e trabalhar no negócio de contabilidade, por eu ser atleta, o meu viés nunca foi muito técnico. O meu viés foi muito de gestão. E aí, quando eu fui buscar gestão, o mercado contábil era muito limitado ainda. Hoje a gente tem muita coisa, mas lá em 2008, 9, 10, tinha muito pouco acesso à informação de tecnologias e inovação para o mercado contábil, né? E aí eu ia buscar onde? Em mercados de tecnologia, de comunicação, e essa galera sempre trabalhou assim, mais livre, né? Então eu tenho alguns viés, eu fui influenciado por outros mercados, muito por conta que eu não tenho esse viés muito técnico de contador, e sim mais de gestão, por conta dessa história que eu contei. Ou seja, o trabalho remoto é cada vez mais presente, né? E para nós aqui faz muito sentido, mas eu sempre digo o seguinte: vamos com calma, né? O trabalho remoto, o trabalho distribuído não é tudo ou nada, certo? A gente precisa entender, a gente precisa se adaptar, precisa fazer sentido para a nossa cultura, precisa fazer sentido para nós, enquanto líderes e donos do nosso escritório. E aí a coisa começa a desenrolar, mas acho que aqui no papo a gente vai desenvolver aqui uma série de provocações que aí eu vou conseguindo encaixar aqui como que é isso na contabilidade, no mercado contábil, né? Legal, legal. Não, sensacional. Eu fico muito curioso com relação a isso, porque eu sempre digo que essas mudanças de modelo mental, elas muitas vezes, a gente acredita que a gente tem que virar a chave de uma hora para outra. E você já está dizendo, gente, já acontecia, a gente, claro que não tinha isso de uma maneira estruturada, e na época não existiam tecnologias suficientes dentro do nicho da contabilidade, então você teve que buscar muita coisa fora. Então, olha a grande diferença que a gente encontra hoje. Até a palestra que eu estava vendo da Cris, da G-Click, fala muito disso, né? Hoje tem tecnologias em volta do ecossistema da contabilidade que facilitam essa mudança de modelo mental. Mas não é só isso, né? Não é só eu ter a tecnologia, não é só eu já ter pensado nisso e ter alguns movimentos acontecendo remotamente. Existe um passo a passo, um caminho que precisa ser estruturado, precisa realmente ter um outro modelo de acompanhamento, de gestão, de mindset, não só dos donos, mas também da equipe, porque é até uma frase que eu gosto de dizer quando a gente fala de trabalho remoto, né? É aquele movimento de que eu vou estar presente mesmo trabalhando remoto. Então, muitas vezes a gente acha que trabalhar remotamente ou trabalhar independente do local que você esteja, mas ter um movimento de trabalho remoto, você não consegue fazer aquela gestão, porque o nosso modelo mental é de olhar no olho do cara e saber o que ele está executando. E existe esse grande conflito, né? Eu vou fazer duas perguntas para você. Primeiro, qual foi o primeiro passo na hora que vocês falaram assim, a gente já tem isso, mas agora a gente precisa ter isso de uma maneira mais clara, mais ampla e mais estruturada. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. Qual foram os primeiros passos que vocês fizeram? E segundo, né? Existe uma grande diferença. O meu time hoje, o time de vendas da Forte Tecnologia, o time de marketing da Forte Tecnologia, o time de pré-vendas, ele trabalha todo remoto.
nós temos movimentos em que nós nos encontramos 1, 2 vezes por mês, aonde nós fazemos alguns encontros, ou para a gente se atualizar, ou para a gente trocar experiências, ou para fazer alguns rituais, enfim. Mas hoje o time trabalha todo remoto. E existe uma grande diferença, principalmente times de vendas, eles têm um mindset muito voltado para isso, porque é um time voltado para o resultado. Eles têm uma meta e eles vão atingir aquela meta. Time de marketing do mesmo jeito. Tem aquela meta e vão atingir aquela meta. Então, existe uma relação de confiança muito grande. Enquanto dentro de alguns modelos, às vezes a gente quer estar ali do lado para ver o colaborador apertar o botão, de fato. Então, os primeiros passos com relação a isso e essa relação de confiança versus produtividade. Como é que vocês se adaptaram a isso? Legal. Bom, então, nesse processo, né, de sucessão, que, em tese, eu sempre falo que eu dei muita sorte, porque eu comecei o processo sucessório em 2008. Advento do SPED, nota fiscal eletrônica. Quando a tecnologia embarcou no mercado contábil, eu estava chegando. Então, para mim, foi muito fácil, porque eu só entendia que era daquele jeito que tinha que fazer. Eu não precisei desconstruir um jeito de fazer para aprender do jeito novo. Então, eu comecei fazendo com tecnologia. Né? Então, eu considero que eu tenho sorte, sou privilegiado por começar nessa época. Desaprender algo para aprender algo novo é mais difícil. Então, os colegas aí que têm mais dificuldade, não fiquem tristes, porque é normal, né? Desconstruir algo para construir algo novo é mais difícil. Bom, então, qual que foi o passo a passo? Nessa pegada de transformação tecnológica, que eu dei uma acelerada boa, até porque eu gosto de tecnologia, eu sempre fui aquele empresário que, assim, tudo que me indicavam, eu testava. Tô com uma solução assim, assim, assado. Até hoje eu sou assim. Escuta, para testar por X dias, tem custo? Não, então daqui que eu testo. Quero ver se é boa. Porque se for bom para mim, eu vou usar horas, né? Então, na época, as soluções que a gente usava de software, de contabilidade da empresa, eles estavam numa pegada de inovação. E aí o representante comercial da época me apresentou 2 soluções. Olha que engraçado. Em 2012... a empresa de software contábil que eu usava na época fez a solução de opção de nuvem. Não era programação em nuvem, era o acesso remoto via conexão do Windows, certo? Perfeito. Aí eu falei, cara, é tudo isso que eu quero, porque como eu sou muito comunicador, eu gostava de estar no cliente, eu nunca gostei de estar no escritório. Ou seja, às vezes eu ia no cliente, eu queria ver informação e não conseguia. Então, eu decidi testar essa solução de acesso remoto no servidor para o meu benefício próprio. Primeiro, né? Eu pensava em, eu vou ter flexibilidade, eu vou ter mais agilidade, então eu quero testar. Bom, basicamente, o que era isso? A gente deixou de usar o nosso servidor, passou a usar o servidor da empresa, e a conexão no sistema era via remoto. Nuvem da época, certo? Funcionou muito bem durante anos, né? Hoje já mudou tudo, mas funcionou bem durante anos, então, eu resolvi um problema e já estava na nuvem em 2012. Sem medo nenhum. Vamos testar e pensando sempre nos benefícios. Essa foi a primeira solução. E a segunda foi que eles estavam testando um gestor de tarefas. Hoje a gente tem tantos, né? E na época eu usava um Excelzão, porque assim, como eu sou extremamente metódico, organizado, né? Com gestão de tempo, com gestão das coisas, e era inconcebível eu não entender o que estava rolando ali no escritório. Então, sempre criei planilhas e tal. E aí eles colocaram um gestor de tarefas lá que eles estavam testando. Eu quero testar, daqui. Sempre sem medo, sempre gostei da inovação. Esses foram os 2 grandes primeiros passos. Se a gente pensar no hoje, eu preciso de um software em nuvem, contábil, que já tem, né? E eu preciso de um gestor de tarefas, que já tem. Ou seja, da onde vem a confiança da produtividade? Acho que entra numa coisa muito singular, de desenvolvimento, de autoconhecimento. Não tem aquele papo que o líder, ele primeiro precisa se autoconhecer e tal. Cara, isso é verdade. Então, assim, confiar em alguém está muito mais relacionado com o nosso autoconhecimento do que propriamente com o outro, né? Na verdade, a gente não controla o outro, a gente precisa partir de nós, da confiança. Então, se eu confio, automaticamente vai ter uma reciprocidade ou não, ou se aquela pessoa me trair de alguma forma, tá tudo certo, acabou a relação. É mais ou menos isso. Então, eu sempre confiei muito no meu time. Só que para ter a confiança, eu precisava me proteger de alguma forma. O que era ver as tarefas. Então, a partir do momento que você dá confiança e confia, e tem um painel onde eu
e a pessoa que nós apertamos a mão falou, olha, a minha parte é essa, a sua parte é essa, e os prazos são esses. Olha que legal, para construir processos nos nossos escritórios, a gente não precisa nem pensar tanto. Basta a gente pegar a agenda e tá ali todas as datas de entrega. É muito simples construir processo, certo? Então, eu desenhava processo baseado na agenda tributária, na agenda de obrigações acessórias, nos prazos de vencimento dos impostos. Eu atrelava isso com a nossa meta interna, que tipo, o imposto vence dia 20, vamos mandar com no mínimo 5 dias antes. Pronto, você já tem uma meta, certo? Só precisava colocar isso num painel onde eu, enquanto gestor e profissional, enquanto contratado para aquela demanda naquele prazo, precisava estar alinhado. É simples, ponto. E aí é óbvio que isso não acontece como um passe de mágica da Disney. Você precisa exercitar, é mudança de filosofia, você precisa gerenciar, as pessoas esquecem de baixar as tarefas, as pessoas perdem prazo, e aí você vai treinando o time. Então foi solução em nuvem, contábil, gestor de tarefas, dar confiança e treinamento. Treinamento, para mim, acho que foi muito inconsciente, porque eu sou atleta. Então, eu sou o cara da repetição, de treinar, de fazer, de cansar, de estressar, a mesma coisa. Pô, mas a gente já fez isso. Mas precisa fazer de novo, porque talvez precisa melhorar alguma coisa. E, basicamente, é isso. Treinamento constante para ir ajustando e fazendo as pessoas se adaptarem com aquele processo. Acabou. Aí a coisa foi indo. Esses foram os primeiros passos. Software em nuvem, gestor de tarefas, uma coisa muito pessoal de confiança, né? De cada um. Confie para receber confiança. E alinhamento de expectativa. A coisa funcionou. Começou a funcionar. E aí a gente já está há 6 anos assim. Na verdade, hoje a gente nem pensa como que era antes. A gente não lembra mais. Né? Olha, e é bom você ter falado isso. Só conectando com o que você disse, é interessante. Eu acho isso muito interessante. Porque, de uma forma ou de outra, você se colocou primeiro, você se colocou no lugar do seu colaborador, né? Então você entendeu que várias vezes você tinha que treinar, capacitar ele, entender que ele tinha que mudar isso, e aí trazendo um artigo que a Forbes trouxe, revelando quais são as principais soft skills necessárias para o trabalho remoto. E a primeira é empatia. Então eu me coloquei no lugar do meu colaborador, entendi que ele ia esquecer de determinada tarefa, ele ia esquecer de executar determinada ação, e já conectava com a segunda soft skill necessária, que é a comunicação. Então, essa comunicação, principalmente para quem está remoto, ela é fundamental. Eu sei, e é super natural, conforme as ferramentas vão evoluindo, como a gente falou agora, por exemplo, do WhatsApp, que a gente, nós acabamos a nos viciar de nos comunicarmos dessa forma, mas a gente tem que ter esse tete-a-tete com o nosso colaborador, mesmo de uma maneira remota. Além disso, a adaptabilidade, porque você vai passar por uma transição. Então, todo mundo que fala, eu quero, tá bom, eu quero, mas tem que se adaptar. Então, isso é fundamental para quem está fazendo esse movimento. Voltamos também para o quarto ponto disso, que é o coaching, que é treinar, que é capacitar, que é se colocar no lugar do outro, que é toda essa estrutura de você provocar o seu time e capacitá-los a fazer esse movimento, e você tem que estar perto deles, você tem que ser o ponto de apoio dessa turma, eles têm que confiar em você, e essa construção de confiança, que é o principal e o último aqui das soft skills necessárias, é a construção de confiança. Então, confiar, às vezes a gente fica nesse movimento, e eu sempre digo, poxa, eu tenho colaboradores na minha equipe, que eles, num primeiro momento, durante essa transição, e aí esse processo de adaptabilidade ele é fundamental, mas nós fazíamos 3 a 4 encontros por dia para ajudar a turma, para entender como é que está esse processo, e isso vai se soltando ao longo do caminho, porque é a relação de confiança. Poxa, no começo eu preciso te ajudar, e também porque essa relação de confiança não está 100% construída, mas depois de um tempo, o trabalho flui de uma maneira muito mais plena, e aí foi o que você falou. Você não se lembra mais como que é esse trabalho, que ele não tem esse formato, que ele tem um formato tradicional. Então, achei bárbaro isso, porque é uma construção e um desenho que as pessoas acham que é um pacote embalado e que tem um lacinho aí, e que está pronto. E não é. Né? E aí eu aproveito isso
E faço, já aproveito para conectar com uma outra pergunta, porque assim, foi o que eu falei, a adaptabilidade ela é fundamental, vai acontecer e esse traço vai tocar. Quando você fez isso, né? Porque e aí eu vou trazer até alguma coisa que eu tenho falado muito ultimamente, que é, muitas vezes nós fazemos os nossos movimentos pensando, não estou dizendo que foi o caso de vocês, mas pode ter acontecido pensando na gente, pensando na nossa empresa. Eu preciso reduzir custo, eu preciso melhorar a minha performance, eu preciso estar mais atualizado com as novas tecnologias, mas isso está muito conectado com o cliente, né? Então, aonde foi que o seu cliente, qual foi o primeiro ganho, e depois, óbvio, os ganhos posteriores a isso, que o seu cliente teve quando você se movimentou para o trabalho remoto? Qual foi o primeiro ganho? O ganho imediato e depois esse ganho a longo prazo? O que você consegue enxergar hoje, também olhando essa história de 6 anos? Desculpa frustrar a galera aí se eles queriam ouvir algo muito, muito bom, mas, Felipe, cara, o ganho, ele é intangível. E eu vou te explicar o porquê. Porque, assim, se eu pensar rápido, hoje, não mudou nada quando a gente foi. Primeiro que quando a gente decidiu ir distribuído, a gente saiu lá do escritório grande e veio para o pequeno, a parte do cliente, a gente se preocupava que isso vai impactar. Então, a gente foi buscar as tecnologias de PABX virtual na época, né, que tinha um pouquíssimo. Hoje tem uma infinidade, né? PABX virtual, formas de se comunicar, enfim, uma série de coisas. A gente já movimentava pouco documento na época, né? A gente já estava quase que 100% digital, 98% digital, vai. Pouca coisa em papel. E aí, o seguinte, impacto positivo, direto para o cliente, não teve, no meu caso. E eu vou explicar o porquê. Acho que quando a gente traz aqui o meu exemplo do trabalho remoto, ele está intrinsecamente ligado com a cultura nossa. A nossa cultura, um pilar principal de uma transformação de modelo de trabalho, dentre alguns que eu considero, né, que eu fiz um mapa aqui, falo, pô, como é que isso se tornou o que é hoje, né? Cultura muito forte, liderança extremamente enraizada com a cultura, processos muito bem claros e transparentes e tecnologia, né? Sem esses 4 pontos, cultura, liderança, processos que vêm antes da tecnologia, geralmente a gente pega a tecnologia antes do processo, dá ruim, tá? E tecnologia depois. E aí é o seguinte, a gente se preocupou muito com esses detalhes, e por que eu digo que é intangível? Porque a gente queria tanto isso, enraizado na nossa cultura, de que, para nós, o trabalho remoto, de forma distribuída, ele tem um sentido filosófico, certo? Uma das nossas crenças é que a vida não é em torno do trabalho, e que o trabalho se encaixa na vida. Isso é uma cultura nossa. É o nosso estilo de enxergar o mundo e as coisas. Então, as pessoas que a gente atrai para a nossa empresa, elas têm essa pegada, né? A gente não vai atrair quem não pensa assim, é muito natural, né? Ou seja, quando o RH vai buscar pessoas, eles buscam pessoas com esse espírito até para dar fit na cultura empresarial. Então, para nós, foi uma questão muito cultural, porque a gente acredita nesse estilo de vida leve, de saúde, família e trabalho, né? E não trabalho, e se sobrar tempo eu faço as outras coisas. Isso é para nós, certo? Nós, enquanto fundadores, sucessores, sócios que chegaram, liderança, supervisores, gerentes e pessoas. A gente acredita muito nisso, a gente pratica muito isso nos nossos rituais aqui que a gente faz, de cultura. Enfim, então tem uma questão cultural. E por que é intangível para o cliente? Porque quando eu tenho um profissional que tem clareza do que ele tem para fazer, certo? Que ele tem uma estrutura de trabalho, que ele consegue entender a demanda, os prazos, o alinhamento, a expectativa, e ele tem confiança. Quando esse profissional ele tem liberdade para expor as suas ideias sem sofrer preconceito, sem sofrer censura, sem ser julgado. Quando ele participa, quando ele tem senso de pertencimento, remotamente, tá? Isso acontece, isso é possível. Quando ele tem a flexibilidade de viver a vida dele, de estar perto dos filhos, de poder fazer uma atividade física, de fazer coisas que ele gosta. A gente tem muito essa utopia de que ter qualidade de vida é praticar esporte ou, sei lá, ler livros. Não.
Qualidade de vida é fazer o que você gosta de fazer, você ter tempo para viver a vida também. Então, quando ele tem tudo isso, automaticamente, ele entrega isso na ponta. Então, o benefício que eu tenho para o cliente hoje é a satisfação de que quem é a visão da empresa hoje perante aos nossos clientes? Os profissionais que estão na linha de frente, que estão na ponta. Então, se essa galera está super satisfeita, está feliz, está com a energia boa, automaticamente o cliente tem benefício em tudo que a gente fala, em consultoria, em análise, em um bom atendimento, em agilidade, em clareza, em transparência. Você entendeu a questão da intangibilidade? Então, não é o foco principal, o foco no cliente quando a gente fala de trabalho remoto. Acho que quando a gente fala de trabalho remoto, equipes distribuídas, o foco são pessoas. A gente gosta de gente, a gente pensa nas pessoas e automaticamente elas entregam. Ponto. É isso. Quando você fala isso, acho que existe essa conexão da cadeia de valor, né? Eu sei que hoje, e aí eu reforço até essa questão do cliente, porque hoje essa cultura do cliente no centro, ela é uma cultura muito falada, mas nem sempre aquilo é uma prática, porque foi o que você falou, a cultura, ela muitas vezes, ela tem que ter essa força e ela tem que estar enraizada dentro da estrutura, porque a partir do momento que eu trago isso para dentro de casa com a minha equipe, com qualidade de vida, e aí foi o que você falou, qualidade de vida não é eu praticar esporte, qualidade de vida não, qualidade de vida é eu estar num ambiente que me propicia ser feliz em todos os aspectos também. Então, por exemplo, eu tenho uma grande felicidade para mim, e isso para mim é qualidade de vida, de poder, dentro dessa estrutura, poder buscar meus filhos todo dia no colégio. Então, isso para mim é um ponto maravilhoso. Vou buscar eles todo dia no colégio, acho isso sensacional. E quando isso está conectado dentro da cadeia de valor, quando eu passo isso, eu consigo transferir isso também para o meu cliente, não num formato assim, é direto, mas é indireto, porque eu vou ter um colaborador que está focado no resultado junto com o cliente. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes não é direto, mas é indireto, né? E o intangível é o que eu sempre digo, o intangível de uma empresa e aí eu sou contador também, eu posso dizer isso de uma maneira bem ampla, eu digo, eu sempre o que para mim é o que tem maior valor é o intangível. Então, assim, se aquilo ali não tem preço, se aquilo ali ninguém consegue comprar, se aquilo não tem, você não consegue pegar e falar assim, isso custa tanto, né? Cara, você chegou aonde muitos empresários contábeis querem chegar. E assim, vivemos na era que as maiores empresas do mundo, as mais valiosas, é baseado no intangível, no nome. Exatamente. Eu lembro quando eu estava na faculdade de ciências contábeis que o intangível se usava muito o exemplo da Coca-Cola, né? Poxa, a marca Coca-Cola ela é um intangível, você não consegue medir o valor daquilo, você não consegue você não consegue pegar, você não consegue. Não, porque aquilo é muito maior do que a própria empresa, do que a estrutura, do que as fábricas que ele tem. Né? Então é a mesma coisa. A sua equipe, a qualidade que você trouxe, esses valores que vocês trouxeram nessa transição, isso é muito maior do que propriamente outra série de fatores ou o investimento que vocês fizeram. Enfim, eu acho que isso é muito importante a gente colocar. Eu normalmente deixo as perguntas para o final, mas eu já estou pegando uns comentários da galera que eu acho muito importante a gente colocar, como, por exemplo, a Cíntia falou lá no começo, até para a gente voltar um pouquinho na nossa conversa, que lá em 2010, quando começou a popularizar essa questão do notebook, hoje muito mais, óbvio, né, começaram a surgir essas oportunidades e as contabilidades dentro das empresas. Então, antigamente, até pelo fato da gente estar naquela estrutura desktop, o computador de torre, tela, teclado, era muito mais difícil fazer isso, né? E hoje a gente consegue se desvincular do espaço físico e consegue se conectar mais com o negócio do cliente. Eu tenho assim, uma percepção que quanto mais conectado eu estou com o negócio do meu cliente, quanto mais a minha empresa está conectada com o negócio do meu cliente, mais eu apoio ele e faço parte das mudanças que o negócio dele tem. Hoje é muito difícil a gente enxergar, e aí eu falo isso muito mais como uma crítica e um ponto de atenção
para os empresários contábeis que ainda não fazem esse movimento, e aí conecta muito com o trabalho remoto, de que muitas vezes o empresário não insere o contador e o time dele dentro dos processos decisórios da empresa. E é uma provocação que eu faço para todo mundo. Tá? Então, eu coloco isso, não para a gente discutir, mas muito mais uma provocação. E aí eu trago aqui a pergunta da Érica Bravo, aqui, na verdade, a colocação dela. Diego, nessa etapa do treinamento e adaptação, você encontrou colaboradores que não conseguiram se adaptar de forma alguma, ou crê que todos são treináveis, todos são passíveis de treinamento, e depende muito mais de quem treina do que de quem é treinado? Fala um pouquinho sobre isso, que a Érica colocou para a gente. Muito boa pergunta, muito boa. Érica, é o seguinte, nenhum dos nossos profissionais já trabalhavam remotamente, já haviam trabalhado em home office, e todos que chegam hoje, a gente não encontra profissionais. A gente pergunta, e aí, já teve alguma experiência no remoto? Já trabalhou em home? Na pandemia, trabalhei 2 semanas e tal. Tá, legal. Não tem profissionais com isso, e tudo isso é treinado. Aí, quando eu falo de cultura, quando a cultura está muito enraizada, né? Quando o líder ou os líderes, né? Quem é o líder? Líder é guardião de cultura. Se a liderança não tiver ali missionando a cultura da empresa, cara, ninguém vai acreditar naquilo. Ou seja, o líder é o guardião da cultura. Ou seja, quando esse profissional chega, ele é sim treinável. Então, trabalhar remotamente é algo que é treinável e a gente constata isso aqui no nosso dia a dia e prova, porque todos os profissionais que estão aqui hoje, nenhum deles tinha experiência de trabalhar remotamente na prática, de estar em home ou trabalhar de forma distribuída. Não tinha. E aí, assim, na verdade, uma profissional que a gente desligou, né? Ela foi desligada da empresa. Ela tinha alguns problemas de trabalhar de forma distribuída. E aí eu sempre tenho o hábito de pensar e trazer o seguinte, eu, enquanto líder, falhei. Porque, se a gente tem 30 pessoas, todas elas não foram treinadas e performam, eu não dei a atenção que ela precisava. Porque uma das características do líder que ele precisa ter, trabalhando remotamente, é ele ser intimista. Precisa ser íntimo. Mas trabalho é trabalho, a vida pessoal, para mim, pessoas são pessoas. Então, se eu estou te liderando, eu preciso te conhecer como um todo. Saber quem você é, onde você mora, quais sua religião, da onde você veio, as pessoas, os lugares que você frequenta, o que você gosta, seus hobbies, papapá. Porque como é que eu vou conseguir desenvolver você? Como é que eu vou conseguir fazer com que você performe na sua plenitude, dentro das suas características? Eu preciso te conhecer por dentro e por fora. Então, quando acontece uma coisa desse tipo, que foi com uma pessoa, o fracasso foi meu. Por algum motivo, eu não consegui dar o tempo meu para ela necessário para tentar desenvolvê-la em outras partes. Então, ela tinha alguns problemas de produtividade, mas eu estou falando 1 em 30. Né? A gente ouve muito falar disso daí, porque não é produtivo, porque a pesquisa, não sei de onde, falou que não é produtivo. Tá. Cadê a pesquisa que fala do líder? Quanto tempo esse líder investe em cada pessoa? Ainda não tem essa pesquisa. Porque, é muito fácil colocar a culpa no cara que ele não é produtivo, mas o processo está claro, as tarefas estão alinhadas, as expectativas desse profissional que está em home, como é que é a casa desse profissional? Mora com a mãe, com o pai, com o marido, tem filhos, tem cachorro, tem papagaio, tem circulação de pessoas, tem babá, não tem? Como é que é? Quais são os horários que ele mais produz? Esse cara, ele tem problema de concentração com barulho ou não? Ele prefere trabalhar em silêncio ou não? Esse cara dorme de dia ou ele é sonolento, sabe? Aquela zombeira danada durante o dia e à noite, ele performa. Tem muita gente que é assim, cara. Tem gente que é da noite. Por N aspectos da sua criação. Enfim, se você não entrar na intimidade da pessoa, você não vai conseguir extrair o melhor. Então, ou seja, produtividade, a entrega, ela não está relacionada com a carga horária, né? Isso é muito falado hoje, já virou popular, isso daí tá todo mundo falando, né? Que não tem nada a ver produtividade com carga horária. É real, mas
Tudo bem, você enquanto líder está disposto a entender a rotina daquele profissional para fazer ele produzir no horário que ele melhor produz? Isso é um processo, né? Então, assim, as pessoas são sim treináveis, mas são treináveis naquelas de se autoconhecerem. Na verdade, essa questão do intimista, do treinador, do coach, é fazer o profissional se autoconhecer, né? Como você performa? A ideia do atleta. Como é que você tira o melhor do atleta de alta performance? Como é que esse cara vai ser campeão ali, fazendo o trabalho dele? Precisa conhecer, precisa fazer ele entender como ele produz, quais são os melhores horários, se tem filho, se não tem, se vai trabalhar de noite ou não, enfim, é isso. Então, todas as pessoas são, sim, treináveis para o trabalho remoto e vão performar, sim, de acordo com o perfil da liderança. É interessante você falar isso. Quando a gente começou, quando a pandemia começou, a gente não teve escolha, vamos dizer assim, a gente não teve escolha. Então, todo mundo foi para casa. E aí, essa questão da estrutura, ela ficou deixada de lado naquele primeiro momento. Nós entregamos toda a infraestrutura para o colaborador, claro, nós entregamos notebook, nós entregamos todas essas frentes para que ele pudesse trabalhar, mas a gente não entendeu a infraestrutura, no primeiro momento, a infraestrutura de casa que ele tinha. Então, às vezes o cara, por exemplo, eu vou citar meu exemplo, que eu acho meu exemplo, assim, talvez o mais parecido com o de muita gente. Hoje eu moro só, agora eu casei, eu moro com a minha esposa, mas na época eu morava só. Então, eu não tinha móveis em casa. Eu só ia para casa para dormir. Então, quando começou o movimento do home office, eu não tinha uma mesa para trabalhar. Então, assim, mas eu tinha que estar lá. Então, assim, eu comecei a fazer essa mudança, essa adaptação dentro da minha casa, porque na época eu conseguia fazer, mas e às vezes a pessoa que não tem capacidade de fazer, não tem condição de fazer, como é que eu vou ajudar esse cara a fazer esse movimento? Como é que eu vou ajudar ele com essa infraestrutura? Então, a gente até pensou nisso, no sentido assim, poxa, se o cara não quer trabalhar em casa porque na casa dele mora, ele tem outros familiares, às vezes ele tem filho pequeno, tem irmão menor que faz muito barulho, que atrapalha, ele não tem condições de fazer isso, poxa, eu preciso também encontrar meios para esse cara ter outras opções de trabalho. Então nós fizemos até dentro da Fortes uma reestruturação das nossas áreas, fizemos reformas, para quê? Para que ele chegasse naquele ambiente, ele se sentisse tão à vontade e não ter mais aquela cara de escritório. Então, eu trouxe um ambiente muito mais aberto para ele, para que ele se sentisse bem, se ele se sentisse confortável com isso. Então, isso é um movimento que as empresas precisam repensar também, porque o trabalho remoto, como você falou, o trabalho remoto não é o home office. O trabalho remoto é eu poder produzir e entregar o meu melhor aonde eu estiver. Se é na estrutura do escritório, se é na estrutura de casa, se é na casa da namorada, do familiar, não importa. Mas ali eu tenho que entregar o meu melhor. E a gente, como liderança, como guardião da cultura, como você falou, esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo. E aí eu trago aqui uma colocação que a Cíntia colocou, e aí eu vou conectar isso com uma pergunta porque é algo que eu adoro falar sobre tecnologia. A Cíntia falou o seguinte, que essa mudança que é singela, mas quando começou a popularizar a internet, e principalmente o internet banking, né, para as empresas, a figura do motoboy ela deixou de existir. Então, assim, foi um dos primeiros movimentos. E na Fortes a gente sente isso. Às vezes a gente pega um contador, um empresário contábil, que usa um software muito antigo, e quando ele migra para o nosso, quando ele migra para uma solução mais moderna, e aí nem falo de nuvem ainda, falo só de uma solução mais atual, que ele consegue se conectar mais com o cliente, ele consegue ver esse ganho. Então, a gente tem um caso, até em São Paulo, que o cara gastava mais de R$2.000 por mês de motoboy para transitar com um documento. E ele encontrou na nossa ferramenta, que é o Conecta, que é uma ferramenta para ele se comunicar com o cliente dele, toda essa comunicação e troca de arquivos com o cliente dele, que ele eliminou essa função. Vocês aí, quais foram as oportunidades que vocês viram nessa transição? Eu sei que o ganho, como você falou, o ganho, muitas vezes ele não é tangível, ele é um ganho que é muito maior do que simplesmente um ganho financeiro ou um ganho com o nosso cliente, mas quais foram as oportunidades? Quando eu migrei,
o que eu vi, o que eu pude enxergar de uma maneira ou mais estratégica, ou eu pude fazer outros movimentos? Quais foram os ganhos que vocês tiveram aí? Primeiro que essa questão do motoboy aí a gente já não tinha já há algum tempo, né? E aí acho que o ganho, ele é muito simples. A necessidade de tecnologias. Para sempre. É um caminho sem volta. Porque é aquela coisa que agora você está na mata, fechada, com canivete, você precisa viver. E então, trabalhar de forma distribuída é isso. Porque quando você está fisicamente no escritório, é muito confortável, né? O erguer o pescoço, o transitar de pessoas, eu estou passando por lá, eu já passo e pego. É muito simples isso. Deu um problema aqui na minha máquina, o profissional de TI vem. E no remoto? E distribuído? Como é que fica isso? Então, tecnologia. Sem dúvida nenhuma, o principal benefício foi que já éramos muito avançados em tecnologia e aí não tinha mais como voltar para trás. Agora precisa ter mais tecnologia. Precisa se comunicar de forma mais rápida e mais eficiente com os clientes. Vamos buscar tecnologia. Precisa integrar mais dados. Vamos buscar tecnologia. Precisa evitar retrabalhos. Vamos buscar tecnologia. É um processo que vira uma cadeia que ela não para mais. É uma roda que gira de uma forma que ela não para mais. Por quê? Por conta da necessidade. Né? Então, a necessidade das pessoas estarem distribuídas. E uma coisa muito legal, tá? Então, são dois. Eu acabei de lembrar a segunda aqui. Primeiro que é essa necessidade de tecnologia. Isso foi, assim, surreal. A segunda tem a ver com liderança, um aspecto da liderança, mas é a autonomia dos profissionais. E aí, nós, enquanto seres humanos, a gente sempre gosta de se apoiar em alguém, né? Sempre gosta de numa autoridade, em alguém mais experiente, ou alguém mais velho, que é uma autoridade natural, enfim. Quando você está distribuído, é você e você. Então, essa autonomia que o líder precisa desenvolver nos seus liderados confia e deixa o cara errar. Deixa errar, tem que incentivar o erro. Porque o erro gera confiança. Você erra, aprende, aqui eu não erro mais. Então, quando tiver um problema daquele, o profissional já vai fazer sozinho, não vai te perguntar, não vai te acessar. Então, foi a autonomia dos profissionais. Porque hoje eu vejo alguns profissionais que chegam no nosso time e estão nesse processo de treinamento e aprendizado do remoto, a falta de confiança que eles têm é enorme frente ao time. Então, você vê profissionais mandando ver, e como assim você tomou essa decisão? Tá tudo certo, isso já está alinhado, o meu líder permite isso, faz parte da cultura do negócio. Então, tecnologia e autonomia são duas coisas que equipes distribuídas desenvolvem muito, muito mesmo, por conta da necessidade. Aí, claro, se você tem um líder que está disposto a fazer isso, que isso é uma filosofia enraizada na cultura da empresa, ou vai passar a ser, esse líder vai ajudar a desenvolver isso mais rápido, e aí o time vai que vai, não tem jeito. Então foram esses dois aspectos. Legal, legal. Eu até, aproveitando aqui o comentário da Bianca, a Bianca falou assim, né, que a gente estava falando daquele assunto, principalmente de infraestrutura em casa, para trabalhar remotamente é importante educar as pessoas de casa, para entender que você não está disponível. Cara, é impressionante como você em casa, as pessoas acham que você tá em casa, você não pode lavar a louça agora, pode varrer, pode fazer, não, ali eu tô focado no meu trabalho, tem tudo, todo o entendimento que tempos e movimentos, tudo no tempo certo, no momento certo. Mas olha que legal, Felipe, isso daí vai um pouco de encontro àquela questão do alinhamento de expectativa e da intimidade, né? Porque se a gente partir do princípio, aqui é meio filosófica a coisa, né? Mas se a gente partir do princípio que trabalho não é mais não é prioridade, não é isso, senão fica muito pejorativo, mas assim, que vida social, pessoal e trabalho se misturam, cara, eu tô na minha casa, mas não tem preço eu almoçar a comida feita por mim ali, ou pela minha esposa, uma comida feita por nós, na minha casa, né, no meu cantinho ali, eu terminar de almoçar e levar meu filho na escola, que estuda a 2 quadras ali, então todo dia a gente vai caminhando pelas ruas do bairro, trocando uma ideia, isso não tem preço. Ou seja, se eu ficar muito tempo conectado, também isso não é bom, né? Então a gente tem que aproveitar os benefícios do trabalho home office por esse aspecto. Só que para isso, a liderança, a empresa, ela tem que estar num grau de maturidade de permitir isso, porque ela não tem que exigir que o cara esteja ali focadão e tal. E aí entra aquela coisa do alinhamento de expectativa. Poxa, eu sou produtivo das
sei lá, das 10 a meio-dia e das 15 às 17. 2 espaços curtos de tempo. Mas eu sou muito produtivo, eu consigo entregar tudo que eu preciso. Se a gente somar em horas, se fosse por esse princípio, dá 4 horas de trabalho. E o resto? O resto eu estou me desenvolvendo, eu estou me alinhando, eu estou fazendo integração, eu estou fazendo alguma coisa pessoal, enfim, N atividades que parece que não são trabalho, mas é trabalho. Né? Trabalho não é só executar. A gente performa dormindo, né? Às vezes você precisa tirar um cochilo para performar, pô. Precisa reconstituir as células ali, né? Regenerar o organismo, pô. E isso, para mim, conecta muito a questão assim, de que eu não tenho que estar disponível e executando o tempo todo para ser produtivo. É o grande segredo, né? Às vezes a gente está aqui sentado no sofá, lendo alguma coisa e de repente você, a partir daquele movimento, você começa a construir algo. Eu acho isso super interessante. Eu tenho várias discussões sobre isso com o time, de que principalmente, quando a gente está muito dentro do processo, a gente não para olhar, a gente não consegue ver os erros que a gente tem. Aí você falou de erros, eu sempre digo, errar é maravilhoso. Errem, gente, mas errem rápido. Porque quando você erra rápido, quando você implementa algo e vê que não deu certo, quando você executa algo e vê que não deu certo, a possibilidade de correção e o aprendizado é muito rápido. Então, o dinamismo que o trabalho remoto traz é isso, porque eu consigo errar rápido, eu consigo corrigir isso com muita velocidade. E aí, eu queria aproveitar esse finalzinho para responder mais algumas perguntas, porque por mim eu atropelava 5h10 tem a palestra dos recados, eu já encerrava os recados, já encerrava aqui, já passava a bola para os recados, mas eu vou ficar aqui, vou tentar me restringir ao meu horário, por favor, time, não puxa a minha orelha. E aí eu queria colocar aqui, antes da pergunta da Gesiane, eu vou colocar aqui uma colocação do Jairo. Olha, o Jairo disse que gastava 23 mil reais com o portador, revisou os processos, migrou para a nuvem e hoje não gasta nada. Olha, eu vou dizer para você que isso não foi uma posição de redução de custos. 23 mil reais hoje, dentro de uma empresa contábil, com mudança de processo, garante a sua competitividade e sobrevivência no negócio. Então, assim, que coisa maravilhosa de ver, né? Que coisa maravilhosa quando a gente vê que a tecnologia te ajudou a reduzir custos e o quanto que você pode direcionar desses custos para investir, para crescer, para trazer novos clientes, para melhorar, para investir ainda mais em tecnologia, coisa boa. E aí, Diego, por fim, aqui vou pegar aqui a pergunta da Gesiane, ela está dizendo aqui, e para quem está começando a carreira, que não tem experiência, como fazer esse engajamento do remoto, tanto para conseguir uma oportunidade, como no caso de ter a oportunidade, não acontece da pessoa não conseguir se socializar o suficiente com os colegas e a organização. Isso está muito relacionado com as empresas que tiveram, vamos dizer assim, que obrigatoriamente tiveram que migrar por causa da pandemia, elas não se adaptaram aos rituais, porque todas as empresas têm rituais, não só rituais de trabalho com processo, mas rituais de encontro das equipes, rituais de celebração, rituais para tudo. Mas então, assim, isso que você colocou está muito relacionado aos rituais das empresas. Então, não cabe só a você. Eu vou abrir falando um pouquinho sobre isso, depois eu vou passar a palavra para o Diego, mas assim, independente do remoto ou do presencial, todos nós temos que ter rituais, e esses rituais, muitos deles estão conectados com isso. Eu preciso me socializar, eu preciso fazer parte desse time, eu preciso me conectar com os meus colegas, porque é super natural, poxa, ainda mais no remoto. O Felipe já está há 4, 5 anos ali, é par do Diego no time, e chega aqui uma pessoa nova, chega a Gesiane e quer fazer parte. É muito natural que ela não consiga se engajar num primeiro momento ou não esteja próxima. E é o papel da empresa, principalmente, como o Diego falou, dos guardiões da cultura, ajudar nesse movimento. E eu falo, os rituais, eles são fundamentais para isso. Aí, deixa a palavra para o Diego aí, que sabe mais do que eu sobre isso. Os rituais de cultura, eles são extremamente
essenciais para isso. Mas acho que mais do que isso, do ritual, primeiro que quando você chega numa cultura que já é remota, que já é com equipe distribuída, você acaba mudando as suas sensações e suas percepções. Então, veja, hoje a gente tem profissionais espalhados pelo Brasil. Não em todos os estados, só 30 pessoas, mas tem pessoas em Manaus, na Bahia, no Minas, aqui no interior de São Paulo é o que mais tem, né? Na capital mesmo tem poucas pessoas. A maioria está ou nas cidades satélites aqui, ou no interior de São Paulo e algumas em outros estados. Basicamente, tem pessoas que não se conhecem da empresa, fisicamente. Olha que legal. Não se conhecem fisicamente, mas se veem com frequência, se conversam com frequência. Usam uma ferramenta interna aqui na nossa intranet, onde o profissional, quando chega, o primeiro ato dele, remoto aqui, é fazer a bio dele, colocar a foto, escrever quem ele é, de onde ele veio, o que ele estudou, quais são as experiências, os projetos que ele já fez, os hobbies, as redes sociais, ele escreve tudo sobre ele ali. Ele é inserido no grupo de WhatsApp, que o WhatsApp aqui é só para comunicação informal, a gente não se comunica pelo WhatsApp. A gente tem as nossas ferramentas de comunicações internas aqui, que é mais estruturadas, com regras, tá? E aí, isso daí é tão engraçado que as pessoas não sentem falta do físico. Dá a impressão que elas estão se vendo sempre. É óbvio que nós somos latinos, americanos e brasileiros, a gente gosta do contato, a gente gosta da energia corpo a corpo. Porém, você vai se adaptando com aquilo e as pessoas se sentem ali que parece que elas estão se vendo rotineiramente, certo? Então, isso acaba não sendo um problema para nós. Por quê? Porque a gente pratica muito esses rituais culturais. Enfim, de N formas. Várias coisas que a gente faz aqui que as pessoas se veem o tempo todo, se conectam o tempo todo. E tem muito daquilo também, né? Estar com alguém, às vezes, não é necessário estar fisicamente. Tem muitas pessoas que só tá de corpinho, né? Mas não está ali espiritualmente, não está entregue, não está ouvindo, não está vendo, não está cheirando a pessoa. Está ali, mas não está. Aí, a gente fica com aquela... não. Então, às vezes, no digital, a gente tem muitas percepções, até mais que no físico, porque, cara, aqui tá eu e você conversando, e se eu não me conectar em você, ficar me distraindo aqui, eu vou me perder de alguma coisa e tal, e não... Sabe, eu preciso ter mais o ouvido, mais o olho aqui, os sensoriais, para a gente criar uma sinergia, porque senão não vai fluir a parada. Então as pessoas acabam meio que não sentindo tanta falta, mas elas se veem, elas se encontram às vezes. Quem está, o profissional que lá de Manaus estava aqui em São Paulo esses dias, ficou um mês aqui, então a gente se viu muitas vezes, porque aproveitou a vinda, enfim, mas agora vai e não sabe quando volta. A gente já teve gente que morou na Europa, né, na época da pandemia, uma profissional do nosso time que o cônjuge dela estava na Europa, ela foi para lá e ficou lá, fechou as fronteiras, ela ficou lá 1 ano na Europa. A gente ficou 1 ano sem se ver, tá tudo certo. Então, ou seja, acho que essa questão de se sentir fora, mesmo quando chega, nos últimos, sei lá, vamos falar agora em 2022, nos últimos 6 meses, embarcaram aqui mais ou menos uns 4 colaboradores. As pessoas ainda não se conhecem. É um ou outro que se conhece, desses 4 que chegaram. E aí, se você conversar com eles conhecem todo mundo, eles já se sentem parte, eles têm intimidade com um monte de gente, tem mais intimidade. Às vezes entra em reuniões assim, a gente deixa meio que informal ali, você viu um ou outro conversando e fala, nossa, ela tem mais intimidade que eu com ela, que eu tô vendo ela quase que toda semana, com atividades presenciais. Então, ou seja, isso rola no digital numa boa. É claro que a cultura da empresa tem que favorecer, com os rituais, com as ferramentas, com o líder incentivando, conectando pessoas. O papel do líder, guardião de cultura, conectar as pessoas, interagir. É isso. Beleza. Eu poderia ficar aqui até, sabe Deus que horas falando sobre isso, porque eu adoro falar de tecnologia, adoro falar de trabalho remoto, trabalho remotamente, mas temos que ir encerrando. Queria agradecer, Diego, acho que foi assim, extremamente enriquecedor esse papo, então queria agradecer muito, é muito bom não só falar sobre, mas conversar com quem faz mesmo. Então, queria te agradecer, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando com contadores. Venha mais vezes, venha quantas vezes você quiser, que a gente vai ficar muito feliz com a sua presença aqui com a gente. E estamos chegando perto do fim, pessoal, só queria dizer que daqui a pouquinho
A gente vai estar com a palestra sobre startups, da ideia ao exit. Daqui 10 minutinhos começa a palestra, com o Zé Carlos Fortes, que é o nosso fundador, e o Strauss Nassar. Então, eles vão estar juntos falando sobre isso. E queria fazer, antes de fazer os agradecimentos, porque essa é a nossa última palestra da Trilha Contábil, tá, pessoal? Agora a gente vai falar muito de tecnologia, startups, é um assunto excelente para vocês, mas eu queria fazer alguns agradecimentos, principalmente a nossa parceira em soluções de nuvem, que é a SkyOne, que nos apoiou, foi o principal apoiador desse evento, está do nosso lado. Então, ela que nos ajuda nesse movimento do trabalho remoto, inclusive para os contadores, colocando as nossas soluções na nuvem, sendo o nosso principal parceiro com isso. Além disso, a Eduvem, que é a plataforma que a gente está utilizando aqui, a plataforma oficial do evento, e a EduPulses, que é a ferramenta de gamificação que está nos ajudando com o sorteio que nós vamos ter agora, tá? É o sorteio do nosso kit exclusivo aí. Coloquem aí, pessoal, o nome da pessoa para que eu possa sortear ela aqui, ver quem é o ganhador do nosso kit exclusivo. Vamos colocando aqui, deixa eu ver. Quem foi que ganhou? Cadê a pessoa, rapaz? Estou ansioso já para saber quem ganhou. Pode sortear aí, pessoal. Vamos lá. Então, Eduardo Pereira Almeida, parabéns, ganhou o nosso kit. Parabéns por ter participado. E, pessoal, para a gente encerrar, antes da gente finalizar aqui, para a gente encerrar, queria dizer para vocês que nós somos um dos maiores apoiadores, principalmente nessa mudança de mindset do contador, para que vocês possam trabalhar remotamente, para que vocês possam trabalhar de qualquer lugar. Então, para você que assistiu essa palestra, para você que assistiu o Forte Summit, entre em contato com o nosso time de vendas, para que a gente possa te apresentar o Total Contador Nuvem, ver as condições especiais para quem participou do Forte Summit. Então, vai ter uma condição extra especial, maravilhosa. Fale com os nossos times de vendas, entre em contato com a nossa central de vendas e contem sempre com a gente. Mais uma vez, obrigado, Diego. Muito bom. Venha quantas vezes você quiser, que a gente vai adorar estar conversando contigo. Maravilha, eu que agradeço. É sempre um prazer estar falando com contadores, igual eu falei no início. Obrigado pela janela aí, pelo convite. Só convidar que a gente vem. Estou sempre disponível. E para a galera aí que quiser saber mais de trabalho remoto, como é que eu faço por aqui, eu já divulgo isso no meu Instagram há cerca de uns 2 anos, já desde quando começou a pandemia, porque os colegas perguntavam muito, eu comecei a compartilhar ali o dia a dia, as dicas e tal, e coisas que a gente erra, coisas que a gente testa, coisas que a gente acerta. Então, para a galera que quiser saber mais aí, é só me acompanhar lá no Instagram, de gonçalves.br, e aí pode fazer pergunta, enfim, a ideia é ajudar contador, cara. Eu sou de essência de contabilidade, filho, sobrinho, primo, enfim. Os contadores são minha família, então fiquem à vontade, tá? Show. Diego, obrigado. Todo mundo que estava aqui, muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu.